boa noite melhor? Boa noite, gente. Fecha seus olhos, bota a mão em seu coração aí. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, bora. Vestido de glória e poder, coroado está para sempre, reinará, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Amém, gente? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. Pregação hoje fiquei um pouco magoado com um certo pregador. Eu vou me vingar dele hoje. Brincadeira, tá? É Lucas 15, 11. Tem um pregador bem conhecido, viu, pastor Diogo? No mundo todo. Ele faz uma conferência. Eu fiquei magoado que ele não me chamou para essa conferência. Então, tipo assim, eu vou fazer essa conferência aqui hoje, entendeu? O tema hoje é Parábola do Filho Pródigo. Você entendeu errado. Já diz que quem é um pregador já sabe, né? Ele deve estar assistindo em casa. Brincadeiras à parte. Eu queria falar um pouco com vocês sobre essa suposta parábola do filho pródigo, né? Eu simplesmente não concordo com esse tema. A sua Bíblia pode estar escrito aí parábola do filho pródigo, mas foi o tradutor que colocou, né? Primeiro ponto que a gente precisa aprender: pródigo não significa perdido. Pródigo significa aquele que desperdiça os bens. Ok? Portanto, a gente entendeu errado, né? É o foco dele. Repita comigo, diga: pródigo significa aquele que desperdiça os bens. Na verdade, para mim, essa parábola não é sobre um filho perdido ou dois filhos perdidos. Na verdade, para mim, essa é uma parábola sobre que revela o coração do pai. Vamos esmiuçar hoje, vamos trazer a revelação do coração do pai. Quem está pronto hoje? Bora. Diga eu, glória a Deus. Primeiro ponto aqui para a gente trazer uma interpretação correta desse texto, tá bom? Eu trouxe livro aqui, no final divulgo para a gente ganhar tempo. Diz assim, ó: Jesus, o quê?
Jesus o quê? Vamos lá, Jesus o quê? Continuou. Um homem tinha 2 filhos. E aí geralmente as pessoas quando vão pregar sobre esse texto, elas começam daí, né? Um homem tinha 2 filhos, um mais novo, disse ao pai, dá-me tu a parte dos bens e vai embora. Só que Jesus está continuando algo. Então a gente não pode iniciar daqui. A gente tem que saber o que é que Jesus está continuando. A gente tem que saber com quem Jesus está falando, por que ele está falando. Sim ou não, gente? Vamos descobrir isso? Vocês estão empolgados? Esse amém seu foi uma coisa, né? Amém. Então, vamos no versículo 1. Eu queria a participação de vocês, tá bom? Como eu disse outra vez que eu preguei aqui, o pastor Diogo, eu sou mais acelerado. O pastor Diogo é todo calminho, todo lindo. Ele está com os cabelos. Fiquei com inveja que o meu está caindo, o dele está crescendo. Mas eu sou acelerado. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores se aproximavam de quem? Jesus para ouvir. Vamos lá. Aqui a gente tem um primeiro público. Repita comigo, diga publicanos e pecadores. Eram os gentios, eram aqueles fora da casa de Israel, aqueles que não eram religiosos, aqueles que não eram judeus. Tudo bem até aí? Eles se aproximavam de Jesus para o quê? Diga primeiro público, os de fora da casa, ok? Versículo 2. Contudo, este homem recebe pecadores e come com eles. Nós temos o segundo público aqui, sim ou não? Diga os religiosos, os da casa de Israel. E tem uma outra versão que diz que eles murmuravam, eles reclamavam, eles criticavam o fato de Jesus comer com publicanos e pecadores. Na cabeça de um religioso, o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos Hebreus, o Deus ultra mega hiper power santo, ele não pode ter comunhão com o pecador. Então esse Deus que eu aprendi de acordo com a lei mosaica não pode ter comunhão com o pecador, ok? Mas Jesus, ele não só conversava com o pecador, mas ele sentava à mesa com o pecador. E isso é escandaloso, porque você só senta na mesa com quem você se relaciona, sim ou não? Então aqui a gente aprende que Jesus veio apresentar um Deus que o religioso não conhecia. E o que o religioso não conhece, ele critica. A maioria das críticas de um religioso é nada mais do que fruto de falta de conhecimento. É melhor satanizar, endemoniar algo que ele não entende, do que se sujeitar a aprender. Essa é a hora de você dizer amém, tá? Obrigado. Ok, gente? Então nós temos 2 públicos aqui. Nós temos os publicanos e pecadores, nós temos os pecadores religiosos, o segundo público. E nós temos o motivo pelo qual Jesus vai começar a falar. Jesus quer cessar a murmuração dos fariseus. Jesus quer calar essa crítica dos fariseus. No versículo 3 diz assim, olha só. Então Jesus lhe contou esta parábola. Então ele vai começar um ensinamento. E para adiantar aqui, ele diz, qual de vós é um homem que tendo quantas ovelhas? Quantas? 100 ovelhas. Muito bom você ler a Bíblia todo dia, você está de cor já. Qual dos homens tem 100 ovelhas? E acontece o quê? Perdendo uma. O texto na versão Almeida, revista atualizada, não diz nem que a ovelha se perdeu, tá? Diz que o pastor perdeu ela. Perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás de encontrá-la. Achando-a, põe nos seus. Cadê? Coloca alegremente nos ombros. Olha que coisa linda. Aleluia. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ou seja, essa ovelha se perdeu fora de... Vocês são inteligentes demais, gente. A ovelha se perdeu fora de... Qual é o primeiro público de Jesus? Os de fora da casa. Então a primeira parábola está relacionando com os primeiros ouvintes dele, os publicanos e... publicanos e pecadores. Faz sentido ou não faz? Agora, olha o versículo 7, que é bem constrangedor, tá? Porque Jesus diz algo interessante. Olha aqui, ó. E lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador do
que por 99 justos que não precisam de. Isso aqui é escandaloso, isso aqui é escândalo da graça. Por quê? Segundo o nosso padrão de arrependimento, que no grego é metanoia, mudança de mente. Infelizmente a religiosidade, ela condiciona a mudança de mente, o arrependimento, apenas arrependimento de pecado. Segundo esse padrão religioso, isso aqui não está de acordo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pastor perdeu a ovelha. A Bíblia não coloca, Jesus não coloca nessa parábola nenhum foco no que a ovelha fez. Não tem nenhum mé da ovelha na história. A Bíblia diz que o pastor foi até ela, o pastor pegou ela, o pastor colocou ela no ombro, o pastor trouxe ela de volta. E Jesus diz: isso é arrependimento. Arrependimento, o que é que a ovelha fez? Eu pensei, pastor, que arrependimento eu vim na frente aqui chorar, me humilhar até umas horas. Mas não sei se você está percebendo, o mérito da parábola é todo de quem? Vou perguntar de novo. O mérito da parábola é todo de quem? A ovelha só fez se perder. É o pastor que traz ela no ombro, ela nem vem andando. O pastor traz ela. E Jesus diz: a festa no céu por um pecador que se arrepende. Como assim? Pecador se arrepender? Não era ele pedir perdão? Viu que você entendeu errado? Está fazendo sentido, gente? Diga não. Sim ou não? Vamos lá. Existem vários tipos de arrependimento ou mudança de mentalidade na Bíblia. Existe sim um arrependimento de pecado. É necessário. O pastor Diogo pregou muito bem outro dia aqui. Eu estou acompanhando tudo, que eu estou ligado. Sobre às vezes a culpa serve para levar você a uma mudança de mentalidade, a um arrependimento. Mas esse aqui não é. Esse aqui é uma mudança de mentalidade a respeito de quem é o seu pastor. E Jesus vai transformar ele num pai depois. Porque é enxergando o seu pai de maneira diferente que você vai transformar a sua identidade de filho. Você não vai ser transformado olhando para si mesmo, você vai ser transformado olhando para o que Deus te transformou. Alguém está pegando alguma coisa aqui? Eu só estou ensaiando, eu só estou na introdução. Aleluia, diga: primeiro público de Jesus, os de fora da casa. Mas tem um segundo público, não tem? Então ele vai ter que fazer uma segunda. Muito bom, vocês são inteligentes demais. Vamos lá. 8. Ou qual é a mulher? Diga mulher. Possuindo 10. 10 te lembra alguma novela? Os 10 mandamentos, ela assiste. Não tem nenhuma novela da graça, pastor. Mas novela da lei tem, né? Vamos embora, deixa lá. É outra reunião, depois eu, pessoalmente eu falo melhor isso. Deixa quieto. Está gravando, né? Pode não. 10 dracmas. Perdendo uma delas, não se acende a lâmpada. Varre a. E procura atentamente até o quê? Ou seja, essa moeda se perdeu dentro de... tá, então Jesus está apontando uma parábola sobre algo primeiro que foi perdido fora de casa, e a segunda ele está apontando para algo que se perdeu dentro de... e Jesus tem 2 públicos ouvindo ele, os de fora da casa e os de dentro da... Não fica fácil interpretar assim? Então aqui ele está falando com os fariseus, aqueles que estavam perdidos entre os 10 mandamentos, que nesse caso eles precisam de quê? Varrer a casa, purificar a sua consciência de obras mortas. Eles precisam acender a lâmpada, ou seja, ser iluminado a respeito de quem Deus é. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas têm um pensamento equivocado sobre nova aliança. Eu sou um pregador de nova aliança, eu sou um pregador da graça de Deus, da justiça de Deus. E que eu encontro de gente que não sabe discernir que tipo de aliança a gente está, não sabe interpretar a Bíblia de acordo com o que é ser filho de Deus e o que é ser servo. Sabe? As pessoas perguntam: Céu, mas vem cá, parece que o Deus do Novo Testamento ficou bom. Ele era mau no antigo e agora ele ficou bonzinho. Não, irmão, é o mesmo Deus, só que se relacionava com a humanidade por meio de alianças diferentes. O tipo de aliança determina o tipo de relacionamento. Exemplo: eu posso ter uma aliança com o pastor Diogo, a gente pode abrir uma empresa junto. Sim ou não? Ok, eu vou ter uma aliança com ele, vou ter um contrato com ele.
Só que a forma que eu vou me relacionar com o pastor Diogo é a mesma que eu vou me relacionar com a minha esposa? Por favor, diga que não. Em nome de Jesus Christ, diga que não. Diga um não bem incisivo, diga não. Aleluia. Senão eu vou dar um lá ele 1000 vezes. Por que não é da mesma forma? Porque são alianças diferentes. O que ele vai ter nessa aliança é um contrato de trabalho, de fornecer serviço, não intimidade. Mas a aliança que eu tenho com a minha esposa, não. É uma aliança de intimidade. Deu para entender? Então o tipo de aliança determina o tipo de relacionamento. Nenhuma aliança do Antigo Testamento tinha relacionamento íntimo. Só a nova aliança, que é do sangue de Jesus, que nós nos tornamos filhos de Deus. Diga bem alto: eu sou filho de Deus. O escritor da carta aos Hebreus diz que Jesus é a expressão exata. O escritor da carta aos Hebreus, tá? Os detentores do Antigo Testamento. Ele diz: Jesus é a expressão exata de quem Deus é. O que é que ele está querendo dizer? Que o caráter de Deus só pode ser conhecido na pessoa de Jesus Cristo. João disse: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João está dizendo: ninguém teve revelação de quem Deus é. Jeová Rafa, Nissi, Tissiliac, Elohim, El Shaddai não revela quem Deus é, mas o que ele poderia manifestar. O caráter de quem Deus é eu só conheço na pessoa de Jesus Cristo. Então, por favor, se a revelação ou o entendimento que você tem sobre Deus não é compatível a que Jesus vai apresentar, por favor, jogue fora. Como assim, céu? Jesus veio apresentar um Deus que coloca a doença ou que tira. Então não venha me dizer que Deus colocou em doença em você, porque Deus não pode te dar o que Ele não tem. Só existe uma pessoa que Deus colocou todo tipo de doença. Quem foi ela? Jesus, aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus expressou um Deus que alimenta o necessitado ou que coloca numa prova financeira. Por favor, responda, gente. Só porque eu não dei a pesca agora, não foi? Então, Jesus veio revelar o Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Essa revelação nenhum judeu teve, de que Deus é Pai. Amém? Ok, vamos continuar aqui. Versículo 9. Esta, quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu vos digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, algo que foi encontrado. Aí então que vem para o versículo 11 que eu comecei. Ele diz o quê? Jesus continuou. Eles não estão entendendo nada de... Qual a sua cabeça agora? Está entendendo nada de moeda, de dracma, de ovelha? Então Jesus, deixa eu falar na sua linguagem. Deixa eu falar de duas pessoas, de dois tipos de gente. Um homem tinha quantos filhos? Jesus tinha quantos públicos? Jesus contou quantas parábolas? Os de dentro da casa, ou melhor, os de fora da casa e os de... Faz sentido até aí? Então, para a gente adiantar, a Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos. O mais novo disse: pai, eu quero a parte dos bens que me cabe. E a Bíblia diz que o pai repartiu-lhes, plural, os haveres. Por que plural? Porque significa que ele não repartiu só para um, repartiu para os 2. Ok? Vamos ler que o pessoal da mídia aqui é top, viu? Gostei. Bora. Repartiu a prosperidade entre eles, ok? 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar o quê? Necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vargens de alfarrobeiras que
os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diz: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de... Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu imagino esse filho um pouco pentecostal, né? Ele fala: pai, pequei contra o céu, né? Aquele soluço. Ele prepara o discurso religioso dele para voltar, gente. Isso aqui é arrependimento, sim ou não? Não. Ele mudou a mentalidade dele? Ele só se culpou, ele caiu em si. Isso aqui foi bom? Foi. Mas ele saiu por causa do dinheiro do pai e voltou por causa do quê? Ele estava com fome. Faz sentido ou não faz? E aí usam esse versículo para dizer que é sobre desviar o que está voltando para a igreja. Não, o foco aqui não é a casa. O foco aqui é quem está nela. Paulo vai dizer aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, diz que Deus estava em Cristo nos reconciliando consigo. Eu não voltei para um prédio, eu voltei para Deus. Agora eu me emocionei, teve até palma já. Os amém estavam xoxos, agora teve palma, agora me empolguei. Então foca, sempre foca nessa parábola, no que o perdido tem que fazer. O perdido tem que voltar para casa. Mas é isso que o texto vai dizer? Quem quer ler comigo? Vamos lá. Versículo 20. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava onde, gente? Vamos lá, por favor. Ele estava onde? Longe. Quando o pai o viu, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e tenazmente e o beijou. Isso aqui, pregadores legalistas não vão falar para você, porque Jesus está contando a parábola de um filho que pediu a parte da herança. Isso é considerar o pai morto. Ele pede essa parte, ele gasta dissolutamente, ele gasta com prostitutas, com bebidas, com festas. Ele vai embora e só porque ele sente fome, ele chega ao nível de se alimentar, desejar comer a comida do porco. Isso é uma parábola. Jesus está querendo colocar um ponto. O porco para o judeu é um animal super saiyajin do imundo, imundo do imundo. Entende? Então, um ser humano desejar comida de porco é o nível mais baixo que ele pode chegar de sujeira, de podridão. Jesus coloca esse ser humano que foi levado a esse lugar, e esse ser humano que fez tudo isso, chegou a esse nível de podridão. Ele diz que o pai olha para ele de longe e sente compaixão. E corre ao encontro dele, abraça ele, beija ele. Não foi esse Deus que me apresentaram. Me apresentaram um Deus que estava com raiva de mim quando eu erro, que estava pronto com um raio para jogar em minha cabeça, para pesar a mão sobre mim. Mas um Deus que me viu sujo e correu ao meu encontro. Alô? Tem muita gente que não se relaciona com Deus por medo de Deus, por não ter revelação do caráter dele. Geralmente a gente sente compaixão de quem está com algum problema, né, e não consegue resolver e tudo mais. Mas geralmente você não sente compaixão de quem está lá na bagaceira. É verdade ou não é? Mas deixa eu te falar uma coisa, desculpe ser duro com você hoje, tá? Você sempre vai oferecer o Deus que você recebe. É por isso que você não se compadece de ninguém. Porque você acha que o Deus que você tem foi pelo seu mérito, foi pela sua obediência, foi porque você é bom, é porque você dá dinheiro para a igreja, é porque você faz tudo certinho. E é por isso que você não oferece esse Deus para ninguém. Você nem ora para que as pessoas sejam salvas, porque você só está preocupado com você. Você sempre vai oferecer o Deus que você recebe. Se a sua experiência com Deus ela for baseada numa experiência religiosa, você vai se tornar um servo possessivo. Deus é só seu. Foi a experiência de Natanael. O Felipe, vamos ver o Cristo. Ele, que Cristo? É da onde? De Belém, o Nazaré?
pode vir alguma coisa de Nazaré? Vem ver. Aí Jesus traz um dom do Espírito chamado palavra de conhecimento, revela que ele esteve debaixo da figueira. Natanael então, mestre, tu és o rei de Israel, ou seja, você é só do meu povo. Mas no mesmo evangelho de João tem uma mulher samaritana que prega. Os samaritanos querem ter um relacionamento com Jesus, querem passar uns dias com Jesus. E depois de passar uns dias com Jesus, eles olham para a samaritana e dizem, olha só, agora nós cremos, não pelo que você tem dito, mas porque nós vimos e testificamos que Ele é o Salvador do mundo. Natanael classifica Ele como Deus de Israel, do meu povo, porque eu estava debaixo da figueira, ele me serve porque eu faço tudo certo para Ele. Mas os samaritanos não, foi um encontro com a graça, foi um encontro com o imerecido. Eles, se Ele me salvou, Ele pode salvar todo mundo. Diga para o seu vizinho, você sempre vai oferecer o Deus que você recebe. Aleluia. Amém, gente? É escandaloso. Tenta imaginar essa cena, o cara todo sujo de lavagem de porco, o cara fedendo. Imagine o fariseu ouvindo isso, cara. O fariseu ouvindo isso, que o pai o abraçou e o beijou. Vocês lembram que eu lancei o Cristo Nosso aqui? Lembra aqui, quem não comprou tem aí ainda. Vou lançar um outro hoje. Mas tudo nessa história tem tipologia também. Tem Jesus aqui escondido. Porque Jesus quer passar a imagem. Ele quer silenciar a murmuração dos fariseus, sim ou não? Ele quer passar um Deus que de um certo modo moveu ele a estar sentado. Por que ele está sentado com publicano e pecador? Então Jesus quer passar a imagem de um Deus. Alguém já fez trabalho com gente em situação de rua? Aqui? Alguém? Devia ter mais mãos levantadas, né? Se você abraça uma pessoa muito suja, fedendo muito, você vai ficar cheiroso? Você pode ter o melhor perfume, sim ou não? Você vai ficar sujo, sim ou não? O que acontece com um pai que abraça um filho fedendo a lavagem de porco? Ele fica como? Não, se quiser a gente ora em línguas daqui a pouco, gente. Fala em português, bora. Ele fica como? Sujo, mau cheiro. Então Jesus está passando a imagem de um Deus que para reconciliar o pecador foi capaz de absorver a sujeira do pecador. É por isso que na cruz Jesus foi feito pecado, de braços abertos. É um símbolo dele abraçando a humanidade e recebendo a natureza de pecado da humanidade em si, para destruir ela na cruz. Alguém está entendendo isso aqui? Tudo nessa história, tudo tem a ver com o que Jesus faria para reconciliar o pecador. Tudo, absolutamente tudo. Vamos continuar? Abraçou e o beijou. O filho disse, aí vem o discurso pentecostal: Pai, né? Pequei contra o céu, aleluia, e contra a terra, chai. Já não sou mais digno de ser chamado o quê? Frase de condenação. Ele sabia o que o pai tinha, mas não sabia quem o pai era. Meu Deus. Infelizmente 90% dos evangélicos querem o que o pai tem, mas não sabem quem o pai é. Foi mal, o percentual foi alto, não foi, velho? Contudo, o pai disse aos seus servos. Isso é outro escândalo. O filho volta disposto a servir. Sim ou não? O pai olha para os servos e diz: sirvam a ele. Diga para o seu vizinho: você não é servo, você é filho. Você serve ao evangelho de Cristo, mas na condição de filho. Existiam dois servos naquela época. O servo que pertencia ao seu senhor por direito de posse. Às vezes alguém não conseguia pagar uma dívida, então os seus filhos eram dados por escravos. Então eles pertenciam ao seu senhor, eram obrigados a trabalhar. Mas existiam aqueles servos que com o passar do tempo já cumpriam aquele trabalho, ou que se colocavam à disposição para servir de forma pela vontade do coração deles. Ok? Nós somos comprados, mas o nosso direito de filiação. Nós não somos mais filhos ou escravos de Deus. Nós somos filhos e por amor servimos ao evangelho. Deu para entender isso aqui?
Deu para entender, gente? Sim ou não? Eu não faço nada para Deus me pagar, me abençoar. Por ser filho, eu já sou herdeiro de tudo que Ele possui. Sua obediência não compra Deus. Sua obediência é um resultado de que você nasceu de novo. Se Deus precisasse da sua obediência para te obedecer, para te abençoar, Ele estava lascado. Porque Ele tinha que ver a lista toda, não tinha que ver uma coisa só não. Alguém veio hoje, aleluia. E Harris meteu um pé de ali, meu amigo. Então, aleluia, uns bocejos, aleluia. Ok? Vamos lá. Então, depressa, tragam a melhor. No grego ali, a roupa do melhor filho. Tudo isso aqui. A Bíblia diz que nós fomos revestidos de Cristo. Essa roupa aqui fala de uma identidade de justiça, que é o contrário de nudez, que é uma identidade de vergonha. Eu estou vestido. Eu estou numa condição aceitável diante de Deus. Diga bem alto: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu tenho uma posição aceitável diante dele, como se o pecado jamais tivesse existido, porque eu fui revestido de Cristo. Vestes de justiça, ok, gente? Eu não preciso me envergonhar, ok? Anel no dedo fala de autoridade, de um selo que possuía para comprar e vender. O filho gastou 1/3 da herança, o pai agora dá autoridade para ele mexer com tudo. Isso é escandaloso. O pai deu o que o filho merecia, sim ou não? Sim ou não? Graça? Ok. E calçar os pés. Os escravos andavam descalços, os filhos andavam calçados. Preste atenção, diga anel e sandália. Anel bota onde? Sandália bota onde? Os dois membros do corpo de Jesus que receberam perfuração de prego. O fato da gente estar revestido hoje, estar com um anel que é autoridade, estar calçado, né, com a pregação do Evangelho da Paz, sei lá, filiação, não é à toa, é porque alguém teve que ser despido, alguém teve que ser destituído de quem ele era. Não foi de graça para você, mas não foi de graça para Deus. Não foi você que pagou, mas alguém pagou a conta. Para você ser, eu tenho um curso sobre substituição. Tudo que nós recebemos de Deus parte do que Cristo fez como nosso substituto. Você é abençoado porque Ele foi feito maldição. Você é rico porque Ele foi feito pobre. Você é reconciliado porque Ele foi rejeitado na cruz. Você é curado porque Ele foi ferido. Então você pode achar que não merece o que Deus tem para você, mas Jesus merece que você viva isso. Por que você está falando isso, Céu? Porque não é justo para Ele ter sofrido daquele jeito e a gente continuar sofrendo. Faz sentido, gente? Então tá bom. Vocês já estão chatos, enchendo a minha cara. Eu já estou acabando, tá bom? Só acredite que quando o pastor fala 3 vezes que acabou, que é verdade. A primeira vez é fake, ok? Tragam um novilho, matem-no, vamos comer e... Qual é o item mais importante da reconciliação? Peguei você, não foi? Ficou todo mundo esperando a pesca, não foi? Campada, viu? Hã? Matar não? Nessa reconciliação nós tivemos abraço, beijo, roupa, anel, sandália. Mas o último item, eu digo que é o mais importante, porque o menino não voltou por causa da roupa. O menino não voltou por causa do abraço. Ele voltou porque ele estava com fome. Então vamos alimentar ele. Só que para o filho ser alimentado dessa fome insaciável que ele carregava, alguém teve que ser morto para servir de alimento para ele. O novilho cevado, bezerro cevado, ele é um animal bem nutrido e alimentado, preparado para morrer em festa de casamento ou reconciliação. Eu também gosto de fazer essa
contrapor lei com graça, né? Na antiga aliança, Moisés se apresentou a Deus. Deus falou: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar é santo. Na nova aliança, Jesus apresenta um pai que calça o filho, porque agora não é o lugar que é santo, é você que é santo. Na antiga aliança, o povo de Israel adorou um bezerro de ouro. Na nova, Deus manda matar um. E o que é isso aqui, gente? É a referência da ceia. Nós nos alimentamos da carne do cordeiro. Isso é festa de reconciliação. Quem está entendendo isso aqui? Por que comemos a ceia hoje? Porque se a queda veio por meio de uma comida, a restauração também vai vir por meio dela. Alô, 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 alô. Não acabou a história não, vamos continuar lendo aqui. Volta aí o versículo 23. Vamos comer e festejar. 24 agora. Pois esse meu filho estava o quê? Estava perdido e foi? Oh, gente, ele não tinha voltado para casa. Eu não aprendi que o filho tem que voltar para casa. Como é que Jesus está dizendo que ele foi achado? Então não foi você que voltou, você foi encontrado. Se não fosse Deus que trouxesse você até aqui, irmão, você não estaria não. O pastor Diogo falou muito bem. Se não fosse ele, se não fosse a graça dele, a gente nem estaria aqui. Alguém entendeu? Só que vamos lembrar de uma coisa, bora. Jesus estava falando com quantos públicos? Primeiro. Segundo. Depois ele contou quantas parábolas? Uma ovelha que se perdeu, uma dracma que se perdeu. Aí ele veio com mais uma parábola, que um filho que se perdeu. Mas o pai tinha quantos filhos? Vamos ver o que acontece com o mais velho? Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Tem música e dança, viu? Vai ter um dia aqui, viu, pastor, que eu vou trazer os tambores aqui pra gente fazer um negócio baiano aqui, né, não é? Tchac, bum, 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 tchac, bum, 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 né, não? Então chamou os dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Aqui, gente, ó, fuxico gospel já existia nessa época, tá vendo? Ok? Então ele respondeu: o seu irmão voltou. Olha como o cara falou, viu, velho? O cara na pegada fofoqueiro mesmo, pegada site de fuxico gospel. Ó, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, tá ligado, velho? Seu pai matou um novilho gordo pro seu... Não disse que o novilho era gordo, pô, lá no início. Porque recebeu de volta são e salvo. Meu amigo, crente, obediência pura. Vai ficar feliz com isso? Eu estou aqui na igreja orando, jejuando, buscando terra, nagaço, né? E nada está acontecendo. Aí vem de lá, ora e Deus faz. Não, Deus é injusto. Graças a Deus, nunca aconteceu isso aqui nessa igreja. Só na igreja que o pastor está abrindo lá em Marte, sei lá, no Japão. O filho primogênito encheu-se de ira, aleluia. E não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, preste atenção nisso aqui, tá? Olha a dracma perdida agora, ó. Todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às suas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata um novilho gordo para ele. O que é que esse cara está dizendo para o pai? Nas entrelinhas ele não está dizendo: você é injusto? 31. O pai disse: meu... Olha a resposta do pai. Véio, esse pai é igual o pastor Diogo. Eu acho que ele falaram, cabelinho aquele dia: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta do seu irmão, alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Presta atenção aqui. Na versão Ara diz que o pai teve que conciliar o filho mais velho, porque ele estava na casa, mas se negou a entrar na festa. Perdido dentro. Alguém entendeu isso aqui? Presta atenção nisso aqui. Para o filho pecador, que foi para lavagem de porco, o pai abraçou, beijou,
vestiu, colocou um anel e matou um bezerro. Para o filho obediente, ele só usou uma frase: você é meu filho, tudo que é meu é seu. Na versão Céu Fernandes, heresias atualizadas, é como se ele dissesse: sua anta, tudo que é meu é seu. Você poderia pegar quantos novilhos você quiser por dia, matar e fazer quantos churrascos você quiser, porque tudo já é seu. Você agora quer obedecer para merecer isso? Ele era filho, mas se comportava como servo. Você vai abandonar sua religião hoje, por favor. Tem gente que está desviado lá fora, tem gente que está desviado aqui dentro, porque está vivendo como servo, sendo feito filho, olhando só para o que tem que fazer para Deus, ao invés de olhar para quem Deus é e se relacionar com Ele. Você não vem para um lugar desse para ser abençoado, você vem para aprender mais sobre Ele e se relacionar com Ele. Porque Ele que sempre, todo dia, Ele quer correr ao seu encontro, Ele quer te abraçar, Ele quer te beijar, não importa o que você fez. Mas Celso, se você falar isso, né, os legalistas sempre dizem, se você falar uma mensagem dessa, as pessoas vão achar que elas podem pecar doidado. Você está com vontade de pecar? Ou você está com vontade de agradecer a Deus? Não, irmão, a minha pergunta para você: você acha que esse filho pródigo, em algum momento ele pensou em sair da casa do pai para voltar? Por quê? Porque ele encontrou na casa do pai tudo que ele procurava, nas prostitutas, na lavagem de porco e nos trabalhos. Aleluia. Alguém está entendendo isso aqui, gente? Por favor. Eu estou pregando bem, pô, dá uns amém aí. Eu não sei se você é antigo como eu. Você já tomou um guaraná chamado Tinguá? Quem já tomou aqui? Nem vou olhar, levanta a mão. Por causa de mão, viu? Eu vi. Tinguá cola. Já tomou esse negócio? Não era sua época não, né? A minha também não. Faz de conta que você nunca tomou refrigerante. Nunca tomou refrigerante na sua vida. Então comida lá, uma pizza, e te dá um Tinguá cola. Amigo, Tinguá cola para você vai ser a melhor coisa do mundo, porque você nunca tomou refrigerante. Você dá uns 3 arrotos, e aí Tinguá cola. Mas um dia você está lá na casa do pastor Diogo, uma feijoada, você está comendo, está tão gostoso que você está suando, ele vem com a Coca-Cola. Eu sei que você é geração saúde, você não vai tomar Coca-Cola, mas entenda a minha parábola, pô. Estrague não, na moral. Geração Z, né? 0, tá, pronto, 0. Pronto, 0. Não, a Coca-Cola é coisada mesmo. Brincadeira, a zero. O pastor falou que é 0, então é 0. Ela está suando ali. Tidão, você... Pá. A minha pergunta para você é: você vai querer tinguar a cola de novo? Por quê? Diga para o seu vizinho: porque eu provei do original. Quando eu provo do original, eu não quero mais o que é falsificado. Quando você provar de verdade do amor de Deus por você, você nunca mais vai mendigar amor das pessoas. Porque a maioria dos pecados que você comete é por não se amar, buscando ser amado, é ou não é? Quando você aprender a se abastecer do amor de Deus, você vai parar de esperar amor das pessoas. É por isso que o maior mandamento da nova aliança é: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus é amor, se encher dele é se encher do amor dele. Deu para entender? Esses aqui são 2 opostos da graça: o mais novo e o mais velho. 2 opostos. Porque o mais novo não se achou digno do que o pai tinha para ele. Tem gente que não se acha digno do que Deus quer te dar, então você rejeita a graça. Mas o outro, pela sua soberba religiosa, se achou merecedor de tudo que o pai tinha para ele. É um outro oposto.
você nem pode se achar indigno e você nem pode se achar digno. Graça é eu entender que Jesus morreu a morte que eu merecia para me fazer viver a vida que Ele merece. Seja humilde o suficiente para dizer: Deus, obrigado pela sua cura, eu recebo. Deus, obrigado pela sua prosperidade, eu recebo. Eu vou viver uma vida que dignifica o que Jesus fez por mim. Faz sentido, gente? Sim ou não? Teve um dia que eu morava numa parte hotel ali na Pituba. Eu tenho muita saudade dessa parte hotel, porque eu tive muitas experiências ali. Eu fui aprender na íntegra o que é o princípio da semeadura, né? Que não é só dinheiro. Desde quando eu me converti, eu orava muito para ver Jesus. Eu queria ver Jesus em tudo. Eu orei tanto para ver Jesus que hoje eu escrevi um livro que tudo aponta para Jesus, né? Então acho que eu contei isso aqui da outra vez. E teve uma vez que eu estava orando e eu falei: Deus, eu quero ver Jesus. Eu chorava o dia todo, eu quero ver Jesus. Tipo assim, eu queria que Jesus aparecesse para mim. Eu vi um livro de uns caras que Jesus apareceu para eles, deu inveja, deu raiva. Eu falei: eu quero também esse negócio. Teve um dia que eu fui com sede de recuperação ali de Gilson, lembra de Gilson? E aí eu pregava lá todo dia. Eu trabalhei 5 anos lá, centro de recuperação de dependente químico. E quando eu estou saindo de lá, um cara falou: Céu, vem aqui de tarde para conversar comigo e tal. Eu queria que você me desse uns conselhos e tal. Eu estava muito cansado, eu sempre fui da noite, cantor de música baiana. Então dormir cedo e acordar cedo para mim sempre foi uma dificuldade. E todo dia eu acordava para ir lá às 7 da manhã e ler esse negócio. Então dava 10 horas, eu queria voltar para cá para dormir. O cara pediu para eu voltar, então eu fui para casa, tomei um banho, voltei para visitar ele. O cara não falou nada com nada. Fiquei meia hora lá com ele. Quando eu voltei para casa, que eu deitei, entrei na parte hotel, caí na cama, desligou. Eu não senti mais minha perna, minhas mãos, a audição também desligou, não conseguia ouvir mais nada, eu não conseguia mexer nada. Uma presença foi entrando no apartamento. E eu lembro que meu travesseiro, que geralmente a gente bota na horizontal, né, ele estava na vertical. Ele sentou na ponta. Eu sentia a cabeça que levanta outra ponta, né? Irmão, eu não consigo explicar o amor que eu senti naquele dia. Como eu me senti amado naquele dia. Qual foi o resultado disso? Minha esposa, né, que na época minha namorada, estava fazendo aniversário. Eu comprei um buquê desse tamanho. E quando o buquê chegou, que eu estou saindo do apartamento, eu olhei para a mulher da recepção. Essa mulher sempre vivia mal-humorada. E quando eu olhei, veio compaixão dela. Peguei uma flor. Jesus mandou te dar isso. Porque eu vi um raio-x assim, vi o que ela estava passando na casa dela. Olhei, o zelador. Tuque. Você já sabe, né? Quando eu cheguei na faculdade, a minha esposa tinha 3 rosas só. Graças a Deus, Carol não gosta de rosa. Mas, amor, eu comprei uma grande. Eu prometo, eu juro, eu comprei uma grande. Mas só em uma experiência com ele, eu comecei a me sentir constrangido a amar as pessoas de uma forma que eu nunca tinha visto. A me compadecer delas. É como se eu estivesse vendo as pessoas como Jesus vê. E depois eu falei: Deus, por que eu oro há tantos anos para ver Jesus? Por que você apareceu nesse dia? Ele falou para mim: tudo é semente. Eu falei: como assim? Você foi visitar alguém, eu visitei você. Por favor. Pode esperar, porque tudo que você faz por alguém, Deus vai começar a fazer por você. Ele é seu Pai. A gente precisa ter essa revelação de que Deus é Pai. Cadê o grupo de louvor? Bora. O grupo de louvor que sobe, é na hora de acabar, né? Só assim a gente acredita, né? O grupo de louvor, cadê? Bora. Ele veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de... Diga bem alto: eu sou filho de Deus. Não sou servo, evangélico, católico, espírita, não. Eu sou filho. Eu fui reconciliado e eu também tenho capacidade agora de reconciliar pessoas com Deus. Você pode ficar em pé no seu lugar. Aleluia. Dá um glória a Deus bem alto aí. Diga: Deus é bom. Levante suas mãos. Deus é bom. Deus é muito bom.
pessoal vai tocar música aqui, deixa eu falar para vocês, ó, eu trouxe o livro Cristo Nosso, né? Se faltou alguns aí. E também estou lançando um livro chamado Genos de Incredulidade. Esse livro é sobre Jesus falou aos discípulos: se não conseguir expulsar um demônio de uma criança, esta casta não se expele senão por oração e jejum. No grego ali é genos, é um tipo de incredulidade que precisa ser removido para a gente exercer autoridade, tá? Esse livro é acompanhado de uma imersão poderosa. Cadê quem participou aqui? Yang, ali Marcelo e Silvia participaram, tá? Se você tem poucos exemplares ali, se você quiser adquirir, é um livro muito bom para desenvolver a sua fé. Então, chega ali e garante o seu. Eu também estou lançando uma mentoria sobre a graça de Deus, sobre a justiça de Deus, baseada em Romanos 5,17. Aqueles que recebem abundante graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de um só Cristo Jesus. Então são 3 meses de mentoria, 2 aulas por semana, de seguida, né? Porque quarta tem culto, 100% online, tá? Mas ao vivo. Se você não puder assistir, você vai ficar gravado durante um ano. 6 módulos, um módulo sobre fé, graça, justiça, reino de Deus, identidade de Cristo e metamorfos, que é a vida nessa nova criação. Ok? Caso vocês queiram, tem um balcão ali atrás, com Silvia e Marcelo, vocês procuram, tá bom, gente? Levanta suas mãos. Eu queria só orar para que essa semana, eu sei que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor, não quando eu sou abençoado, mas Ele prova o seu amor do fato de Cristo ter morrido por nós. Eu sei que Deus me ama, não porque meu dia foi bom, mas porque Jesus morreu por mim, tá? Mas esse amor traz milagres, esse amor traz reviravoltas, e eu quero orar por isso. Posso orar por vocês? Sim ou não? Feche os seus olhos. Pai, eu te dou graças por esse seu povo, por esses seus filhos que têm sido doutrinados tão poderosamente por esses pastores, eu oro por essa casa, eu oro por essa visão. Eu oro para que o amor de Deus transporte no coração deles. Eu oro por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Eu declaro cura divina se manifestando nos corpos agora. Espírito de enfermidade, eu repreendo a sua atuação agora. Toda dor, todo nódulo, toda infecção, toda inflamação seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro portas abertas agora, essa semana, Deus abrindo portas que você não conseguiu abrir, Deus abrindo portas que você cansou de tentar abrir. Eu declaro a abertura de portas, Ele surpreendendo você. Não vai abrir uma só, mas Deus vai fazer você escolher por onde você quer entrar. Não é só uma porta, mas várias portas sendo abertas. Eu declaro salvação na sua casa, dos seus filhos, da sua família, seu marido, sua esposa, seus parentes, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro uma nova estação, como começou ontem, uma nova estação se iniciando na sua casa, um tempo de florescimento. Eu declaro você florescendo em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo. Levando essa mensagem, eu declaro que o seu abraço vai curar pessoas. Eu declaro que as suas mãos vão curar pessoas. Essa semana Deus vai te dar a oportunidade de levar o amor dele para pessoas. E isso vai acontecer de forma sobrenatural. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças por um novo tempo na Igreja Lírio dos Vales. Um novo tempo, um tempo de colheita, um tempo de uma grande pescaria, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, dê um glória a Deus bem alto aí, uma salva de palmas aí.